Bom, gente, tudo bem? Então, a gente vai começar agora primeiro encontro das 5 chaves online. Bom, esse encontro das 5 chaves, ele já aconteceu várias vezes, certo? Mas em outros formatos. Então, essa é a primeira vez que a gente vai fazer esse encontro aberto, onde outras pessoas vão poder participar também. Esse primeiro encontro, tá? Ele tá gravado, mas várias pessoas foram convidadas para fazerem perguntas, para poder interagirem, né? E a gente vai repassar algumas perguntas aqui e responder, tá? Então, primeira coisa, né? A primeira coisa, quando a gente lançou e falou que ia ter esse encontro, né, das 5 chaves online, primeira coisa que as pessoas perguntaram: Adriana, o que é esse encontro? O que eu vou poder esperar desse encontro? Então, vamos começar aqui a explicar desde o início, tá? Então, o que é esse encontro, né? Esse encontro toda terça-feira, tá? Eu me comprometi, agora é sério mesmo. Eu me comprometi toda terça-feira aqui no Instagram a fazer esse encontro, certo? As formas que nós vamos fazer, nós vamos experimentar, mas toda terça você pode procurar que vai ter esse encontro. Se você mandar pergunta, todas as terças-feiras a gente vai estar respondendo essas perguntas aqui. Então, pode confiar aí que nós vamos ter essa periodicidade. Bom, respondendo a pergunta, né, que é encontro das 5 chaves, é esse encontro online que vai falar sobre o quê? Que vai falar sobre o método das 5 chaves. Então, a maioria que me acompanha aqui no Instagram já percebeu, né, que a gente já está disponibilizando o livro O Segredo das 5 chaves, já está disponibilizando para venda. E olha, foi uma história muito longa, porque foram mais de 7 anos, tá? 5 anos que eu estive escrevendo e aprimorando o método, depois a gente testou, aplicou, certificou que realmente seria um sucesso e concluiu e colocou esse livro agora à venda por um valor de lançamento, um valor de 50% a menos. Então, qualquer um que quiser adquirir esse livro hoje, ele pode clicar lá no link que está na bio e adquirir o livro O Segredo das 5 chaves, o manual prático. Acho que o que demorou muito foi esse manual prático também, porque o manual prático ele foi feito a partir das experiências, né, das práticas que nós tivemos com o método. Então, esse manual, ele vem, você compra o livro, vem o manual gratuito, né? Você leva os dois e você também leva o acompanhamento. Então, por que eu quis colocar esse acompanhamento de 3 meses para essas pessoas? Porque eu confio muito no meu método, mas eu, como professora, eu quero ter certeza que as pessoas vão compreender e que as pessoas vão aplicar e vão ter os melhores resultados na vida delas. Então, esse é meu objetivo. Essa transformação, ela acontece quando você compreende o método e quando você aplica o método da maneira correta. Então, esses encontros das 5 chaves, eles vão orientar os grupos das pessoas que adquiriram o livro e vão orientar as pessoas que querem aplicar esse método das 5 chaves, tá certo? Outra pergunta que eles fizeram é sobre os encontros presenciais. Tem gente que participou dos encontros presenciais, testou o método, eu apliquei o método nessas pessoas e elas não leram o livro ainda, entendeu? Então esses encontros presenciais, eles vão acontecer, mas nessa fase agora, eu entendi, nós entendemos, né? Eu conversei com a nossa equipe, nós entendemos que nessa fase agora, o mais importante vão ser esses encontros online. Por que esses encontros online? Porque grande parte das pessoas que adquiriram esse livro, elas não estão aqui na nossa cidade, então não seria tão tranquilo para elas ficarem se deslocando toda semana para participarem. Então, para atender essas pessoas que moram longe, tem gente até de outros países, né? Nós temos muitos amigos, muitos conhecidos, pessoas que confiam no nosso trabalho. Então, o único jeito é online e hoje em dia, né, é uma maneira muito legal de você poder levar a mensagem para o mundo inteiro.
Então, nós vamos fazer esses encontros online para poder atender a todas as pessoas que compraram e que querem, né, conhecer mais sobre o método. Ah, Adriana, eu não comprei o livro, eu posso participar, eu posso ouvir, ver os vídeos das terças? Pode, durante toda a terça-feira o vídeo vai estar disponível para você acompanhar, tá? Até meia-noite você pode acompanhar. Chegou em casa do trabalho, na hora que for melhor para você, liga lá e vai acompanhar esse método, tá? E vai poder também aprender mais sobre resolução de problemas, ok? Outra questão, né, que me perguntaram, Adriana, você vai falar só sobre o método? Não, eu vou falar também sobre outros temas que envolvem a resolução de problemas. Porque o livro O Segredo das 5 Chaves, ele não fala só sobre o método. Ele fica o livro inteiro falando do método, não. Ele fala sobre muita coisa. Ele fala sobre a maneira com que a gente lida com os problemas. Ele fala sobre os vícios, que muitas vezes é uma fuga, né? A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando de lado, não quer resolver o problema porque aquilo causa dor, ou seja, para fugir da dor, às vezes a gente vai e cai na armadilha do vício. Então a gente vai falar muito sobre isso, porque o vício é uma fuga, né? É uma fuga, a pessoa foge de encarar os problemas e cai numa armadilha maior que é o vício. Então a gente vai estar falando sobre isso. A gente vai estar falando até sobre suicídio. Por quê? O suicídio, ele é o extremo da fuga. O suicídio, o suicida, ele tá fugindo da dor. Ele quer sair de cena, ele quer realmente não enfrentar tudo aquilo, ele não consegue enfrentar todo aquele desafio que a vida propôs para ele, e ele vai e desiste. Então ele não foge da vida, né? Ele foge da dor causada por aquela situação. Então nós vamos falar disso. Quantas pessoas de repente estão aí sofrendo muito diante de um problema, sofrendo demais, e de repente podem encontrar assim uma resposta, né? Uma resposta e um amparo para poder enfrentar a situação. Então, esse método, ele é isso, ele é um amparo para você enfrentar os problemas de uma maneira menos sofrida, né? Não precisa sofrer tanto para resolver problema. Eu acho que isso que é uma questão importante, né? Muita gente acha, não, eu não quero falar de problema porque problema é sofrimento. Então, não vamos falar de problemas, vamos falar de solução. Peraí. Como é que você vai solucionar uma coisa que você nem compreende bem, que está tão mal resolvida para você que você não pode nem falar sobre ela? Não tem solução para um problema que você não compreende. Essa que é a primeira questão, né? Não tem solução para um problema que você não compreende. Se você não compreendeu a lição que aquele problema está te trazendo, se você não aprendeu essa lição, não vai chegar numa resposta, não vai chegar numa solução. Isso é muito importante, né? Tem gente que fala, mas é muito chato ficar falando de problema, não gosto de falar, eu não gosto de falar de problema, né? E tá. Mas o que acontece? Esse método das 5 chaves é justamente para você não ficar falando de problema o dia inteiro. Sabe aquela pessoa que fica reclamando? Ela não resolve. Ela clama para o universo, né, que ele mande mais problema para ela, porque ela fica clamando várias e várias vezes. Então, gente, o método é justamente para isso. Quando você escolhe uma hora, né, um tempo do seu dia para poder resolver aquele problema, para poder lidar com aquilo, você não precisa ficar resmungando o dia inteiro. A pessoa, ela não procura uma terapia, ela não procura um método, ela não procura uma maneira de resolver o problema, ela não procura ajuda, mas fica reclamando o dia inteiro. Então, esse método é para justamente a pessoa não ficar reclamando o dia inteiro, né? Ela poder encarar aquele problema, ver que ele não é tão feio quanto ela imaginava e passar a bola para frente e viver a vida dela e deslanchar, né? E conseguir alcançar os objetivos, conseguir realizar os sonhos dela e não travar, né? Não cair nas armadilhas que os problemas às vezes trazem, certo? Então essa questão, a primeira questão. Vamos ver agora o que o pessoal trouxe aqui pra gente, né? Vamos lá.
questão do material. Ah, Adriana, se eu adquirir esse material, o que que eu vou ter? Você vai receber por e-mail, né, o livro, você vai receber imediatamente, assim que você efetuar a compra, o livro e o manual. E você vai entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram e vai já se cadastrar para ter o acompanhamento de 3 meses. Ah, Adriana, mas é só 3 meses? Por que 3 meses? 3 meses é uma época assim bem significativa, né? É o tempo das estações, é o tempo de florescer, é o tempo do inverno, é o tempo do outono, é o tempo do verão, é o tempo de uma transformação. Então, o que acontece? Por que que a gente coloca esses 3 meses? É uma maneira até didática, eu sou professora, de você dar um empurrãozinho para a pessoa tomar uma decisão. Por quê? Porque quando a gente não tem prazo, né? Você sabe como é que é. Eu também, né, já passei por isso. Quando a gente não tem prazo, a gente vai empurrando com a barriga. Ah, amanhã eu leio, amanhã eu começo minha transformação, amanhã eu vejo isso. Né? Quando a live, quando o vídeo fica disponível durante tempos, né, indefinido, um tempo indefinido, você fala, ah, amanhã eu vejo, amanhã eu não vê nunca. Por isso que o Encontro 5 Chaves, né, para quem não faz parte da comunidade VIP, só fica disponível na terça-feira. Ah, perdeu, perdeu. Espera a próxima e vamos para o próximo Encontro 5 Chaves. Se você for da comunidade, né, do VIP, aí você vai ter esse amparo por 3 meses, tá? Para você não enrolar, para você encarar o problema e fazer realmente a transformação. Meu objetivo é que você realmente tenha a transformação, não é só comprar um livro, comprar um material, né? É realmente ter esse benefício, ter todo o benefício que esse material te proporciona. Tá? Então é de propósito mesmo. Né? Eu fico pensando, né? Por exemplo, antes, quando não tinha tanto curso online, né? O que é um curso presencial? O curso presencial é o seguinte, vai ser na quarta-feira. Você foi, não foi, perdeu. Não era assim? Não é assim que funciona? Então o que acontece? Às vezes quando você faz um curso online, o que é o problema? Às vezes você vai enrolando, né? Amanhã eu vou ver essa aula, amanhã eu vou ver aquilo e vai enrolando, enrolando. E quando vê, já passou um ano que você comprou esse curso e você não terminou. Então, eu sou professora, eu sei muito bem como funciona. Então, por isso que a gente colocou esse prazo de 3 meses, para que a pessoa realmente, sabe, tome uma atitude, ela possa fazer essa transformação. E esse acompanhamento é meio meu lado professora mesmo. Eu acho que quando você tem um acompanhamento, quando você tem pessoas ali para te amparar, fica mais fácil, né? Fica muito mais possível essa transformação. Por isso, né, que o processo terapêutico, né, quando você não está sozinho, quando você tem um terapeuta, quando você tem alguém que está te acompanhando, né, o processo acontece melhor. Então, é isso, tá? Então, vamos passar para a próxima, né? Essa orientação de 3 meses, né? Adriana, a questão dos depoimentos. Lá na bio você pode ver vários depoimentos de algumas pessoas. Eu não tenho todos lá porque não tem nem como, é muita coisa, né? Eu escolhi alguns depoimentos para vocês, alguns variados, para vocês verem as transformações que esse método causa na vida das pessoas. Então, gente, é muito legal eu colocar o meu depoimento. Então, quando eu fiquei esses anos fazendo o método das 5 chaves e aplicando para as pessoas, foi emocionante para mim, foi transformador para mim também. Por quê? Porque eu via pessoas chorando, pessoas relatando transformações, pessoas relatando que realmente venceram mágoas, venceram traumas, venceram barreiras que elas acreditavam serem intransponíveis, né? Casos assim de pessoas que tinham mágoas, que tinham certos problemas com gente que já faleceu, né? E ela achava que não tinha como resolver, e tem. E o método 5 chaves tem uma forma muito legal de resolver isso. Então, é muito interessante, é assim, fantástico, é transformador. E isso, quando eu conheci o método 5 chaves, a primeira pessoa que se transformou fui eu. E foi muito legal porque conhecer esse método para mim foi assim, foi como você ter assim um amparo, sabe? Como você ter uma forma de poder saber que você não está sozinho, que você tem você tem uma ferramenta, que você tem um amparo para poder resolver
as adversidades, as dificuldades da vida. Porque às vezes, gente, a questão, né, o problema parece muito grande porque a energia da gente tá pouca, né? Às vezes aconteceu comigo, eu tava em períodos de estresse, período em que eu tava com problemas de saúde, e a minha energia, eu tava lá pouquinho. E aí o que acontece com o livro das 5 chaves? Eu percebi, eu escrevi, né? Eu escrevi e eu percebi, eu aprendi muito com essa escrita, eu aprendi muito com essa pesquisa, eu aprendi muito com esse material. Eu me transformei muito com esse livro. Então, assim, muita gente pergunta até quando lê, né? Fala, não, Adriana, é psicografado, né? Você relata tanto que foi uma inspiração, você acordava 5 horas da manhã, sentava no computador meio dormindo e escrevia, e depois se surpreendia com o que você tinha escrito. Pois é, né? O cérebro da gente é algo, assim, misterioso, que a gente nem compreende direito. E eu escrevia, 5 horas da manhã eu acordava e escrevia, e quando chegava às 7 horas eu lia e falava, nossa, que legal, como se alguém tivesse escrito para mim e eu ia aplicar aquilo, e eu ia refletir sobre aquilo que tinha sido escrito, e eu ia tentar transformar minha vida com aquilo que aconteceu. Então, essas reflexões que a gente tem, quando a gente lê o livro das 5 chaves, a gente percebe e fala, gente, mas isso aqui é óbvio, isso aqui não tem como questionar, isso faz todo sentido, isso é um raciocínio, né, lógico, né, que não tem como questionar, mas que às vezes no cotidiano nosso, quando a gente fica triste, né, a nossa cabeça não pensa direito, quando a gente fica magoado, né? A gente não pensa, não raciocina, quando a gente fica com raiva, quando a gente sente culpa, né? Quando a gente acha que não merece algo, quando a gente se menospreza. Então, todos esses sentimentos que envolvem, né, os conflitos, isso coloca uma névoa no nosso cérebro, é como coloca uma névoa na nossa compreensão. E aí a gente não entende muito bem as situações. Então, o método das 5 chaves, ele trabalha a sua compreensão do problema, ele trabalha os sentimentos que envolvem o problema, ele trabalha todos os relacionamentos que estão envolvidos nesse problema, ele trabalha o seu comprometimento com a solução do problema. Então, é muito interessante. E são 5 chaves mesmo, não é para fazer de qualquer jeito, não é para inventar moda. Pensa, gente, é um método. O que é um método? Um método é algo para você aplicar do jeito que está lá, não é para inventar. Nesses anos que eu fiz as pesquisas, né, eu sou professora, sou pesquisadora, né, sou mestre, então trabalhei muito tempo, né, com pesquisas em turmas de doutorado, não concluí meu doutorado, mas fiz muita disciplina e trabalhei muito tempo com pesquisa, então a gente sabe, né, então por isso que eu quis fazer essa pesquisa, né, que eu quis fazer toda essa prática com método, para certificar que estava tudo ok. E esse método, gente, é como uma receita de bolo. Ele tem que ser aplicado do jeito que tá lá, não inventa, tá? Na prática, eu percebi coisas muito interessantes, né? Tem gente que fala, Adriana, é muito difícil, eu não estudei, eu não fiz faculdade, eu vou entender esse método? Vai, tá? Vai entender sim, porque é só você pegar do jeito que tá lá e aplicar. Por quê? Nessa prática minha, o que eu vi? Eu vi pessoas simples, tá? Pessoas muito simples, que não tinham estudado, não tinham acesso a nada, fazerem o método, né, sob a minha orientação, fazerem o método e terem resultados fantásticos. E eu também vi pessoas, né, muito instruídas, né, pessoas que estudam, que leem de noite, que falaram comigo assim, não, Adriana, pode deixar, eu não preciso de orientação, eu entendo, pode deixar que isso é muito simples, eu vou entender. E aí, quando eu ia ver, a pessoa tinha inventado moda, sabe? Ela não aplicou o método. Ah, mas eu acrescentei isso aqui porque eu achei que ficava legal. Ah, não, mas eu só fiz a primeira chave. Ah, mas isso aqui eu fiz desse. Não é assim, gente. Não é assim. O método é para confiar no processo. O método é para ser feito do jeito que tá. Então, às vezes a pessoa, ela lê tanta coisa. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade hipercomunicativa, né? Tem muita comunicação, a pessoa vê um monte de coisa, vê uma coisinha aqui, vê uma coisinha ali e junta tudo e vira uma bagunça,
né? Então o método não é para você inventar moda, não é para você inventar coisa que não tá ali. Ele foi testado, ele é para ser feito do jeito que tá. Isso seria, gente, mais ou menos, que eles fizeram, né, que foi, não foi legal, então por isso que eu falo que não faça isso. Seria mais ou menos assim, ó, eu sei demais, eu sou, né, já fiz muita coisa, então pega uma receita de bolo e fala, esse bolo aqui é farinha, mas eu vou colocar outra coisa, né? Esse aqui é para colocar ovo, mas eu vou inventar outra coisa. É 4 ovos, eu vou colocar 10. Eu acho que é melhor 10. Isso aqui é para assar, então eu vou colocar na panela, sabe? Ou seja, essas pessoas fizeram isso. Não é um absurdo? Ou seja, a receita vai sair aquilo que está proposto? Não vai. O que vai sair se você pegar o método das 5 chaves e bagunçar tudo? Eu não faço a menor ideia. Mas se você aplicar o método assim como está no livro, assim como a gente testou, assim como a gente ensina, eu sei o que vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na solução do problema, tá? Todos que testaram chegaram. Então, isso eu tenho certeza que você vai chegar, certo? Se você fizer tudo certinho, se você fizer tudo o que tem que ser feito, você vai chegar lá no final, certo? Então, esse aqui é a aprendizagem que a gente teve com o método. Bom, gente, por hoje é só, né? O que a gente queria passar hoje é sobre essas primeiras questões. Então, mande as suas dúvidas. Toda terça-feira a gente vai estar aqui respondendo. Pode mandar, não precisa ser na terça, você vai ter que mandar antes, né? Porque até no domingo à noite a gente vai fechar as perguntas. Até no domingo à noite a gente fecha as perguntas, certo? Porque às vezes ele é gravado, né? Às vezes ele é feito na segunda-feira. Então, até o domingo a gente fecha tudo, faz o programa e lança tudo na terça-feira, tá certo? Então, gente, muito obrigada a todos que participaram, a todos que mandaram perguntas, a todas que compraram o livro, que compraram material, que acreditaram no nosso trabalho, né? A todos que fizeram os testes, que participaram dos encontros práticos, de todos os eventos, né, que nós fizemos ao vivo, então as lives que nós já fizemos no passado. Então, muito obrigada a todos e agora a gente está começando essa nova fase e eu conto com vocês, tá ok? Muito obrigada e até a próxima terça.